que estamos no ar, né? Acho que o som está no ar. O som deve estar no ar, né? Ok? Ok, estamos no ar, então. Som e imagem. Estamos aqui mais um dia, numa terça-feira agora, né? Dia 11/5, com uma ministração da palavra. Nós ouviram por Toninho, e a ministração, o título da ministração é Quem sente é a alma, e o espírito crê somente, né? E eu queria que você fosse mais uma vez e mais um dia abençoado pela palavra e que o pastor Toninho possa ser um instrumento para transmitir o que Deus tem no coração dele, né? Porque Deus também tem vontade e Deus deseja manifestar a sua palavra, manifestar a sua vontade, manifestar entre nós que somos igreja, né? E dentro de nós manifestar aquilo que ele tem mais especial para nós, que é os seus bons conselhos, a sua boa nova, né? Então, nós estamos com o coração atentos, ouvidos atentos, mente atenta para ouvir a palavra. Eu gostaria de orar com você neste momento e que você possa, neste momento, colocar o seu pensamento e o seu coração à disposição do Espírito Santo. Você possa entender que você é um vaso de barro e você é dependente de Deus, dependente do Espírito Santo. Lembrando muito bem que Jesus disse que iria para o Pai, mas ele deixaria aqui o Consolador. Então, está no meio de nós, e nós temos que crer que o Consolador está no meio de nós, para nos aconselhar e para nos abençoar também com a clareza da palavra, a revelação da palavra, a lembrança da palavra, e ele quer, o Espírito, nos aconselhar, e ele quer também nos consolar. Que nós possamos deixar o nosso coração livre, a nossa mente livre para aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos orar neste momento para iniciar, que essa oração já possa começar assim te abençoar, mas que você não seja um pedinte somente, mas um depositário também, que você possa depositar a sua oferta, o seu coração, a sua mente diante de Deus, né? Porque Deus se agrada quando você deposita e manifesta que você depende dele, né? Você é dependente dele. Então, nós vamos orar aqui e depois da oração nós vamos também escutar e ministrar um louvor ao Senhor, para glorificar ao Senhor, que você seja abençoado. Pai, nós oramos e estamos na tua presença. A cada passo que nós damos na vida, como diz aquela canção, é um degrau a mais. Nós damos passos para te seguir. Cada passo que nós damos é para te seguir, porque nós contemplamos o Senhor andando, né, como aqueles discípulos e homens e mulheres e crianças naquela época onde o Senhor estava presente aqui na terra, viam o Senhor caminhar, o Senhor andar pelas cidades, pelos bairros daquela época, e via o Senhor caminhar, e a cada passo que o Senhor dava, e eles também davam passos atrás do Senhor, à procura de ti, Senhor. Alguns à procura de bens, alguns à procura de benefícios, alguns à procura de se satisfazer com bens financeiros, coisas financeiras, se propagar em poder, se propagar na sociedade. Mas há muitos também naquela época que buscavam a ti, porque queriam se derramar diante de ti, diante do teu altar, para se entregar de corpo, alma e espírito, coração entregue a ti, entendendo que eles entendiam que eles dependiam de ti. Nós também, neste momento, nesta época que nós estamos, nós
damos passos atrás de Ti, Senhor, e vamos à Tua procura, porque nós queremos e entendemos que nós dependemos de Ti. Segura na nossa mão para que nós não venhamos cair, abra os nossos olhos, ilumine o nosso caminho, abre os nossos ouvidos para que possamos escutar bem a sua voz, Senhor, e que essa voz nós reconhecemos, nós entendemos, nós reconhecemos, assim como um filho escuta a voz da sua mãe, nós podemos também reconhecer e escutar a tua voz e dizer, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso pastor, nós ouvimos a tua voz, Senhor, e nós, então, atendemos ao seu chamado para te obedecer. Abençoa-nos neste momento que estamos nesta live, abençoe cada pessoa que está ouvindo, assistindo, abençoe as pessoas que ouvirão posteriormente, Senhor, abençoa também que o Senhor possa manifestar a tua palavra, o teu Espírito Santo possa tocar todas as pessoas que nos ouvem, que tudo isso que está sendo realizado, Senhor, essas simples lives que estamos fazendo, é para a tua glória, para teu louvor. Não é uma manifestação de poder humano, não é uma manifestação de egocentrismo, mas é elevação da tua palavra, elevação do teu nome, é louvor e glória do teu nome. Por isso nós te exaltamos nesta noite e te queremos bem presente entre nós. E nós já te agradecemos por todas as coisas que o Senhor fez e vai fazer, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos agora ouvir um louvor, ministrar um louvor, e que você possa ser também tocado por esse louvor, e logo em seguida nós vamos ter a palavra com o pastor Toninho. Amém? Meu abrigo.
Amém. Que você tenha sido tocado por essa canção também. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus pelo pastor Toninho. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. E como essa canção diz, né? Ele é soberano sobre todas as coisas, ele está no controle, no governo de todas as coisas. E eu vejo nesses dias que muitos cristãos estão, às vezes, com o seu sentimento abalado, a sua alma, né? Que faz parte dos sentimentos, das emoções. Muitos cristãos estão abalados, né? E eu quero dizer nessa noite que o Senhor espera que nós andamos em espírito, não só falar em espírito, mas que nós possamos andar em espírito. Porque aquele que anda no espírito, ele crê, não importa a situação. Se o mar submergir, Deus vai abrir o mar para você, você vai andar. Quando você está na obediência da palavra, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Mas quando nós andamos com sentimentos, a base de sentimentos da nossa alma, há um perigo muito grande de nós ficarmos abalados e com medo, com pavor pela situação, pela circunstância. Mas como eu já falei em outras lives, quando a gente começa a conhecer um Deus verdadeiro, um Deus que você começa a andar com Deus, Deus começa a andar com você, ele começa a fazer parte 24 horas da sua vida, né? Porque muitas pessoas conhecem Jesus somente o que ele faz, né? Que ele cura, que ele batiza, mas nós devemos conhecer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no trânsito, com os nossos vizinhos, quando você está andando na rua sozinho, ele tem que fazer parte do teu dia a dia, parte da tua essência, né? Você precisa conhecer o seu poder, o seu governo, o Espírito Santo guiando a sua vida. Então, você pode saber tudo o que ele faz, mas não sabe quem ele é, porque você não convive com ele. Então, muitas pessoas sabem de tudo da vida de Jesus, o que ele fez, conhece a palavra, assim, na letra, tudo que ele fez, os milagres que ele fez, mas não conhece ele no seu dia a dia. Porque muitas vezes as pessoas só vivem o cristianismo na igreja, quando vai na instituição, e vive ali só aquele momento. Não, Deus quer que você tenha uma vida constante com ele, 24 horas com ele governando, ele dirigindo a sua vida. E Deus está gerando, nesses dias, homens e mulheres que realmente não vai mostrar o que ele faz, mas o que vai ser? Ele vai mostrar o que ele é na vida dele. Você vai começar a mostrar o que é Jesus na sua vida, não somente falar de algo que ele faz, mas você vai mostrar o que ele é na sua vida. Mostrar isso, você precisa viver com ele e estar com ele para ter essa vida, de transbordar essa vida para as pessoas. As pessoas precisam ver na sua vida, nas suas atitudes, na sua conduta, não numa conduta religiosa, mas você precisa... Deus não é religioso, ele é santo. E como lá fala em 1 Pedro 1, 15, 16, a palavra fala, sede santo como eu sou santo. E Deus, nesses dias, está levantando pessoas... Santo não é que você não erra ou não faz alguma coisa de errado, mas santo é que você vive separado para procurar fazer a vontade do Pai. Eu queria ler o Salmo 53, de 1 a 5, que fala assim: desonesto no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deu os olhos dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tem entendimento e busca a Deus. Desviaram-se todos e juntamente fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem acontecido esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão? Eles não invocam a Deus. Achavam-se em grande pavor, onde não havia motivo de pavor. Porque aquele que anda na alma, ele anda apavorado com a situação, com a circunstância. Mas aquele que anda no Espírito, ele crê no poder de Deus, ele crê na manifestação do Senhor, ele crê na cura, ele crê na libertação, mas ele crê num Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E é isso que Deus está... Olha o que ele fala aqui, ó. Acaso tem conhecido esses obreiros da iniquidade, os quais
come o meu povo como se comesse pão. E são dias que muitas vezes nós temos visto obreiros, homens que se dizem de Deus, comendo pão, comendo as pessoas como se fosse pão, destruindo as pessoas, prendendo as pessoas com medo, lançando um medo para as pessoas. Porque o meio que Satanás usa de prender as pessoas é através do medo, porque o medo gera pavor, e o pavor te gera desequilíbrio, o desequilíbrio te gera depressão, e a depressão te gera você ficar escondido. Mas são dias que Deus está nos levantando homens e mulheres que não andam segundo os seus sentimentos, segundo os seus padrões humanos, mas ele anda no sobrenatural de Deus. É isso que Deus quer falar com você nessa noite. Que você saia de ser um cristão, vamos dizer assim, entre aspas, que é almático, que vive no sentimento, na alma, e não no crer no livramento, crer na cura, crer na libertação, crer naquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. E como é que eu posso... E são dias que Deus está... A cada dia vai estar exigindo mais de nós morrermos a cada dia na cruz. Sabe aquela pessoa que você não gosta? O senhor falou isso comigo esses dias aí. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Aquela pessoa que a voz dela te irrita. Vamos dizer que você não tem ninguém na vida que... A voz da pessoa até te irrita. Né? Tem pessoas que chegam até a odiar outra pessoa. E sabe o que Deus me falou? Deus falou assim para mim, as pessoas precisam ver Ele na minha vida e na sua vida. E quando eu tenho pessoas que, às vezes, eu não gosto por causa da atitude, ou, às vezes, a pessoa não crê nas mesmas coisas que você crê, ou aquilo que fala é tudo aquilo contrário àquilo que você crê, mas você tem um amor de Deus para a vida das pessoas, e Jesus quer que você fale com aquela pessoa, Jesus quer que você apresente Ele, o Yahshua, para aquela pessoa. E muitas vezes, porque você cria uma divisão, porque você não gosta do jeito, às vezes, que ela fala, ou você não gosta do jeito como ela se comporta, ou das ideias dela, você deixa de falar, de apresentar o Yahshua através da sua vida, do teu testemunho. Não falar o que ele faz, mas você ser a vida, você ser o Cristo, você fluir para a vida da pessoa e transmitir o amor de Deus para a vida daquela pessoa. Em vez de você sentir, não vou dizer ódio, que é uma palavra muito forte, mas às vezes você não suporta aquilo lá, sabe? Aquilo dói o ouvido, você não gosta nem de ficar perto da pessoa. Mas Deus falou assim, é essa pessoa que eu quero que você fale de mim. É essa pessoa que eu quero que você testemunhe. É essa pessoa que eu quero que você demonstre o amor para a vida das pessoas. Por isso que ele falou, sede santo como eu sou santo, separado. Você tem erro, defeito? Sim, mas a cada dia, quando você está no processo do Senhor, ele vai te transformando, vai te mudando o modo de pensar, o teu modo de agir, vai mudando, a palavra vai transformando a sua mente, vai transformando de como você olha a situação, de como você ouve aquela voz daquela pessoa, muda o teu modo de falar, ou muitas vezes você fica quieto sem falar, porque você começa a ser dirigido pelo Espírito Santo e não pela tua alma, não pelos teus sentimentos, não pelas tuas emoções. Porque Jesus ama essas pessoas. Jesus também morreu por essas pessoas. E ele espera que você e eu apresente ele para essa pessoa. Através do quê? Através do seu testemunho. Através do amor que você tem. Aí você tá aí ouvindo, você pode estar na sua casa, ou na empresa, ou no carro, não sei onde você está. Eu quero dizer, Jesus está aí com você do teu lado. Agora você precisa crer e saber que ele está do teu lado. Aí ele fala assim, aí você pode falar assim, mas como é que as pessoas vão ver Cristo em mim? Como é que as pessoas vão ver Cristo em mim? Abre lá em Mateus 25. Mateus 25, do 35 ao 45, fala assim, eu tive fome e me deste de comer.
tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestis, estive enfermo e me visitaste, preso e fosse me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vi forasteiro e hospedamos, e nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe respondera o rei, em verdade vos digo que quando o fizeste desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quando você ajuda o teu irmão, aquele pequenininho na fé, aquele que está nu, não nu materialmente, mas nu espiritualmente, e você vai lá e veste ele com uma palavra, você veste ele com amor, você não expõe a nudez do teu irmão, mas você vai lá e cobre e ensina como deve caminhar, não despido, não mostrando a sua carnalidade, mas mostrando, eu tive fome, não só a fome natural, que nós também temos que suprir, mas a fome espiritual de você dar uma palavra, você tem um aconselhamento, você tem algo para ministrar para aquela pessoa. Estive preso. Muitas vezes as pessoas estão presas no pecado, ou preso na solidão, ou preso na sua mente, com problemas, e você vai lá e dá uma palavra, você vai lá visitar, você entra nas prisões, através da oração, e começa a libertar essa pessoa. Tanto no natural como no espiritual. É isso que Deus espera. Ele está falando algo natural, mas eu preciso entender que também é no espiritual. Aqueles pequeninos, aqueles que estão começando na fé, ou aqueles que estão engateando na fé, nós temos que ter o amor e a paciência para ensinarmos, para declararmos, para conduzir no caminho que é Cristo. Você tem que amar as pessoas, sabe por quê? Porque elas, merecendo ou não, você precisa amar as pessoas. Que é muito fácil você amar aquelas pessoas que merecem, que te tratam bem, que te elogiam, né? que te admiram. É fácil amar essas pessoas. É fácil amar aquele que nos trata bem, mas nós temos que amar indiferentemente. Se a pessoa é boa ou é agradável, Deus quer que nós amamos ele. Sabe por quê? Porque Deus amou todos iguais. Ele não amou um mais que o outro. Ele amou todos iguais. E você tem que amar as pessoas, essa merecendo ou não, mas precisam ser amadas. E procura ouvir o Deus, para que você possa tocar nas vidas, né? Eu não posso estar... É uma hora, irmãos, que nós não podemos estar distraídos com coisas. Nós não podemos estar distraídos com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Mas nós temos que estar canalizados com Deus e ser dirigido pelo Espírito Santo para que nós possamos tocar nas vidas, para que realmente o testemunho que é em nós, o Cristo que é em nós, o sal, somos o sal da terra. Vamos dar o sabor de Cristo para a vida das pessoas. Nós somos a luz, o Cristo em nós vai iluminar as pessoas e começar a ministrar na vida das pessoas e mostrando aonde que as pessoas estão em trevas. As pessoas, às vezes, hoje mesmo eu ministrei para uma pessoa, a pessoa está em trevas, sabe? Se diz cristão, mas fazendo simpatia, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei, Jesus! E sábado Deus me mostrou aquela pessoa fazendo algo, sabe? Eu estava passando e eu vi aquela pessoa fazer algo, o Espírito falou assim, olha o que está fazendo essa pessoa. Aí eu fui lá, hoje eu cheguei, tive a oportunidade de ministrar para essa pessoa, mostrar com a luz da palavra, ministrar para a vida dessa pessoa, mostrar o caminho correto. Muitas vezes as pessoas têm fé em várias coisas, as pessoas dão um tiro em várias coisas, e nós precisamos ter uma fé canalizada em Cristo. O nosso socorro vem dele. O nosso socorro não vem de homens, o nosso socorro não vem de pessoas, o nosso socorro vem dele. Por isso que até o Wesley falou, nós temos que ser dependentes dele, completamente dependentes dele. E nós não podemos estar o quê? Com distração. Porque a distração ela vem roubar você de ter intimidade com o Eterno.
Ele tira você do quê? Do propósito de Deus. Vem coisas para distrair você, para tirar você do propósito de Deus. E muitas pessoas estão sendo distraídas com a própria obra de Deus. Estou falando, as pessoas estão distraídas com a própria obra de Deus. Tem feito a obra de Deus um passatempo e não uma vida com Ele. As pessoas muitas vezes vão na igreja, vão como sei lá, não tenho nada a fazer, então vou na igreja, vou bater o cartão, mas ser uma revelação daquilo que está fazendo, a intimidade com Deus. Não é só na igreja que você tem intimidade, porque você é igreja, você é templo do Espírito Santo, você tem que andar com intimidade com o Senhor todos os dias, 24 horas. Não deixa nada te distrair, não deixe nada tirar você da presença do Eterno. Eu vejo pessoas muito distraídas com coisas, né? Muitas vezes você pode estar sentado junto com o Senhor, até eu falei isso na live passada, na live passada ou retrasada, você muitas vezes pode estar sentado na mesa do Senhor e não sabe o que ele vai fazer. Você está do lado de Jesus ali, sentado na mesa e não sabe o que ele vai fazer. Não sabe o propósito dele. Muitas vezes você está sentado junto com os irmãos e você não sabe qual é o propósito de Deus na vida do teu irmão. Não sabe qual é o propósito da sua vida. O próprio Judas estava sentado na mesa com Jesus e andou com Jesus 3 anos e não sabia qual era o propósito de Jesus ali. Ele se distraiu por 30 moedas de prata. Eu não sei o que está distraindo na tua vida. Eu não sei o que está tirando você do foco, do objetivo, do chamado que Deus tem para a sua vida. Mas Judas se distraiu com 30 moedas de prata. Ele se distraiu com aquilo. Eu não sei se o dinheiro está distraindo você. Eu não sei se a tua vida natural está distraindo você, tirando você fora do chamado, do propósito de Deus. E Judas estava distraído com as moedas de pratas, queria ganhar por trair Jesus. Teve uma mulher, vamos abrir lá a palavra em Marcos 14. Mateus, Marcos 14. Vamos ler do 1 em diante mesmo. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Mas dizia, não durante a festa, para que o povo não se amotine. Estando ele em Betânia, reclinava à mesa em casa de Simão, o leproso, viu uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes se indignaram e diziam uns aos outros, para que se fez esse desperdício de bálsamo? Esse perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixa, porque te aborreceis, ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiseres, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pode, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde esse evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Eu vejo aquela intrepidez daquela mulher. Ela sabia que Jesus, o Espírito levou aquela mulher a ungir Jesus antes dele morrer. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você começa a fazer coisas que vai antecipar algo que Deus quer que você faça. E aquela mulher, eu vejo intrepidez naquela mulher. Ela entrou sem ser convidada numa casa. Ela entrou sem ser convidada. Quem quer a presença do Yahushua, o Cristo, não precisa ser convidado. Rompe com tudo o que é natural para estar na presença dele. Ela rompe com tudo que é natural. Aquela mulher não poderia entrar. Era a casa do leproso. E ela entrou
sem ser convidada. A intrepidez que nós temos que ter nesses dias de romper. A intrepidez de você ir, a ousadia de você falar a palavra, a ousadia de você testemunhar aquilo que é Deus na sua vida e através da sua vida. Nós precisamos adorar o Deus vivo, e o Deus vivo. Ele não quer que você adore uma denominação ou uma visão de uma liderança. Que muitos estão adorando a visão de uma liderança. Muitos estão adorando uma denominação. Adorando que adorar é somente a Deus, não é a homens. Às vezes a gente pode adorar a adoração, sabia? E não adorar o eterno. Você adora a adoração, mas não adora a Deus. Você fica adorando a adoração e você não adora o Senhor, o eterno. O Deus vivo, todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Essa é a revelação de adorar a Ele. Às vezes você está adorando um Deus de ontem, ou um Deus de amanhã. Mas o Deus de agora, de hoje, você não adora. Você adora, às vezes, por alguma coisa que Ele te fez no passado. Ou você adora por aquilo que Ele pode te fazer, que as Escrituras falam que Ele vai fazer no futuro. Mas você não adora no presente, porque às vezes você está passando por uma situação difícil e você não consegue romper, você não consegue adorar. E é isso que Deus quer. Deus quer que você adore no presente. Não fica adorando as coisas do passado, do que Ele fez um dia na sua vida, e nem aquilo que está escrito sobre você, as Escrituras Sagradas, aquilo que vai acontecer no futuro, mas Ele quer que você adore agora. Porque você tem que adorar o que Ele está fazendo agora na sua vida. É um tempo, irmãos, que Deus quer que você abra o seu coração, você converse com Ele, coisas que você não tem coragem de conversar com ninguém, coisas que você não tem coragem de falar para ninguém. Ele quer que você, na madrugada, se ajoelhe e comece a conversar com Ele, comece a abrir o seu coração com Ele, para que Ele comece a te limpar, para que Ele comece a te purificar, e você comece a ter uma dependência total do eterno. Deus só pode ajudar a minha vida e a sua vida, Deus só pode ajudar alguém que reconhece que precisa de ajuda, irmãos. Enquanto você não reconhecer que precisa de ajuda, Deus não age. Você precisa declarar isso. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não quero ser um crente almático sabe, qualquer coisa que acontece me aborrece, eu já fico triste, eu já fico desanimado. Não! Você precisa falar, Senhor, me ajuda nessa área. Me ajuda. Isaías era um profeta que era um profeta de acusação. Vamos abrir a palavra lá em Isaías 6. Isaías 6, 5 em diante, fala assim, ó. Então disse eu, né, Isaías, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, porque Isaías, ele profetizava muito contra as pessoas. E aí, Deus começou a falar, a tocar no coração dele, e ele começou a declarar, olha, homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ajuda em Deus. Por isso que eu falo, não dependa de homens. Amém? O pastor pode te aconselhar, pode te dar direção, mas é Deus que vai te dar a libertação. É o Senhor que vai trazer libertação da sua vida, do seu pecado, aquilo que está te enroscando, aquilo que está te amarrando, aquilo que está... A sua alma está sendo afetada e atingida.
Deus só pode ajudar alguém que reconhece que precisa de ajuda. Isaías, ele falou, ai de mim, homem de lábios impuros. Ele reconheceu que era um homem de lábios impuros. E aí veio um serafim e tocou a brasa. Quando você reconhece, Deus vai te tocar. Vai doer? Vai. Mas vai te trazer cura, vai te trazer libertação. Talvez você está sendo tocado por um anjo nessa hora com uma brasa na área da sua vida e você não está tendo um entendimento que é para trazer cura, para trazer libertação. Se você pega lá em Gênesis 32, acho que de 22 a 32, Jacó reconhece que era um quê? Um trambiqueiro. Ele gostava de passar a perna nos outros. Jacó era um trambiqueiro e ele reconheceu e ele lutou com Deus e Deus tocou na sua coxa, ele ficou manco, mas ele foi e saiu com a bênção na mão. Ele reconheceu. E Deus só pode agir quando você reconhece que você está errado naquela área. Senão você nunca vai ser mudado, irmãos, porque Deus não vai agir, o Espírito Santo não vai agir se você não reconhecer e querer mudança naquela vida. E assim, irmãos, quanto mais você busca santidade, mais você vai ver impureza na sua vida. A santidade, quanto mais você entra, mais impuro você se sente e que precisa de mais mudança. Esse é o avivamento que Deus quer nesses dias, a santidade. O avivamento de você falar, sabe, parar de apontar o dedo para as pessoas. Onde a santidade não reina as pessoas. Onde a santidade não reina as pessoas. Porque as pessoas não conseguem viver no pecado, na sua razão. Como a própria palavra fala, o ímpio não permanece na congregação do justo, daqueles que são justificados no Cristo, por causa do quê? Da santidade. Não precisa apontar o pecado um do outro. Quer um exemplo maior? Pega Marcos, capítulo de Marcos 14. Eu acho tremenda essa passagem. É Marcos 14, 18 em diante. Estava ali na última Páscoa, na última ceia que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. E ele fala assim, quando estavam reclinados à mesa a comer, disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós que come comigo há de trair-me. Eu queria te perguntar, se você estivesse naquela mesa, você ia falar, eu acho que é fulano. O outro, eu acho que é ciclano, né? Vamos ser sinceros e verdadeiros, irmãos. Se Jesus estivesse sentado com você na mesa lá, você e mais 12, e Jesus falou, olha, um daqui vai me trair. Eu ia falar assim, será que é o Eisen? Ou será que é fulano? Ou será que é ciclano? Mas olha a resposta deles, eu acho tremendo isso. Eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um após outro, por acaso sou eu? Então vamos parar de apontar o dedo para os outros e começa a apontar para você. A mudança tem que vir de você, irmãos. Eu acho tremenda essa palavra, porque se você viajar no tempo e você tivesse sentado ali, você já ia falar, será que é Judas? Será que é o Pedro? Será que é o João? Será que é o Toninho? Quem será? Né? Mas todos eles foram unânimes. Eles entristeceram porque todos poderiam ser capazes de trair Jesus. E ele falou, por acaso sou eu? Ele disse, sou eu, porque quando Jesus está na mesa, você não vê o defeito do outro. Quando Jesus está com você, você não vê o defeito do outro, você vê o seu defeito. Aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser consertado. Quanto mais você orar, quanto mais você conversar com Deus, a presença dele na sua vida a cada dia vai aumentando.
vai aumentando na sua casa, vai aumentando na comunhão com as pessoas. Por onde você passar, você vai começar a levar Jesus, o Yahusha, você começa a levar a presença de Deus na vida das pessoas. Uma das coisas, assim, que isso é notório em todas as pessoas. Quando você vai ler a palavra, você vai procurar o quê? Arrancar alguma coisa da palavra para você, não é? Hein? Quando você vai ler a palavra, você vai arrancar alguma coisa da palavra para você. Mas é o contrário. Quando você lê a palavra tem que arrancar alguma coisa de você. Não é você arrancar alguma coisa da palavra para você, mas a palavra tem que arrancar coisas que estão em você, precisam ser arrancadas. O certo é deixar a palavra arrancar alguma coisa da minha e da sua vida, te libertar aquilo que rouba de você ver a glória do eterno. Aquilo que está distraindo, roubando você de ter intimidade com Deus. Sai de perto. Sai de perto das pessoas que aquilo você sabe que te faz mal. Enquanto você não estiver liberto, você não pode estar com isso, porque aquilo é mais forte e está tirando você, distraindo você das coisas de Deus. Pode ser um namorado, a internet, jogo, televisão, futebol. Alguma coisa está tirando você da presença do eterno. E eu não posso me distrair com essas coisas. É um tempo que, irmãos, nós não podemos perder tempo. E a distração, o que ela vai fazer? Ela vai fazer você ficar cada dia mais longe de Jesus, mais longe de Yahusha, mais longe da presença do Eterno. A distração vem, o diabo vem com distrações para que você não se alimente espiritual. Ele quer que você vive na alma, nos sentimentos e nas emoções que você recebe da sociedade, você recebe da mídia, você recebe o tempo todo, a tua alma está recebendo influências para te destruir. Para que você vê uma notícia, você fica com ira. Você vê uma outra notícia, você fica triste. Você vê outra notícia e aqui a tua alma vai te trazendo uma depressão sobre você. Vai te oprimindo, a tua alma começa a te oprimir. Por isso que você tem que viver no Espírito, porque o Espírito crê. Nós cristãos temos que parar de andar na base do sentimentalismo. Nós temos que começar a crer, operar, declarar, profetizar, sabe? Declarar coisas boas para a vida das pessoas, profetizar a palavra para a vida das pessoas. Porque senão a distração vai fazer o quê? As pessoas ficarem longe de Deus. O coração de Deus, ele revela os nossos motivos. E a mente de Cristo revela o que? As suas ações. Lá em Romanos 2:2 fala transformar o que? A sua mente através da palavra. Deus quer um sacerdócio real, onde todos ministram o coração de Deus. Não é só como nós já ministramos em lives passada, que nós falamos sobre as festas, o único sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus. Não, Deus quer que você seja participante do sacerdócio real, onde todos ministram o coração de Deus. Jesus morreu na cruz e quando ele morreu, o véu foi rasgado de cima e baixo para que você tenha acesso. Não é mais só o pastor, o apóstolo que pode ter acesso. Todos têm acesso à presença do Pai. A vida com Cristo, irmãos, é renúncia e não de conquista, como muitos estão pregando por aí. A vida com Cristo é de renúncia e não de conquista. As conquistas vêm vem o quê? As conquistas vêm com as renúncias. Quando eu começo a renunciar, aí eu posso começar a conquistar. Mas se eu quero conquistar antes de renunciar, isso vai dar problema. Então, as conquistas vêm com as renúncias. Quanto mais você renuncia, mais autoridade você tem. É diferente do mundo, né? O mundo você não pode renunciar. Você tem que se impor.
Mas no mundo espiritual, não. Quanto mais eu renuncio, mais autoridade eu tenho para falar, mais autoridade em Deus eu tenho para ministrar, mais autoridade eu tenho para aconselhar, mais autoridade eu tenho para viver no meu dia a dia, na minha profissão. E tudo que você fizer, você vai ter mais autoridade. Porque a autoridade, você começa a falar não de você, mas você começa a falar das coisas que são do reino, das coisas que é do rei, e não das coisas que são suas. Então, quanto mais renúncia, mais autoridade você tem. Você começa a deixar de viver na alma e você começa a andar no espírito. A renúncia, quanto mais a renúncia, mais autoridade você tem e mais conquistas chegam à sua porta. As conquistas começam a chegar à sua porta através da sua renúncia, através das suas obediências. E bens materiais, irmãos, tudo é vaidade. O que importa é ter vida com Deus. O próprio Salomão falou com toda a sabedoria, com tudo que ele teve, com todas as riquezas que ele teve, ele falou, olha, tudo, no final da vida dele, ele reconheceu, tudo é vaidade. O que vale é temor ao Senhor. Eu temo não com medo, mas o temor é reverenciar, glorificar, exaltar o nome de Deus. Isso que tem valor na nossa vida. E uma coisa, se Deus está te aprovando, é sinal que ele está ensinando você a amar. Se ele está te provando e você está sendo aprovado, é sinal que ele está te ensinando a amar. Uma coisa eu vou dizer para você, irmão, você pode aprender tudo com os homens. Tudo você pode aprender com os homens. Mas amar, você só aprende com Jesus. Você não aprende com pessoas. Você não aprende com teorias. Você só aprende com Jesus. Tudo você pode aprender com as pessoas. Você pode aprender a orar, você pode aprender a pregar, você pode aprender teologia, saber isso, saber aquilo, mas amar, você precisa conhecer Jesus, você precisa andar com Jesus, senão você nunca vai saber o que é amar. É só que o Yahshua, o Cristo, ele deu a sua vida por mim e por você. Lá em Mateus 16, 24. É chave para o nosso caminhar. Eu sempre falo esse versículo porque ele é chave, irmãos. Jesus falou para os seus discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz a cada dia. A cruz é a ferramenta de nos aperfeiçoarmos, irmãos. A ferramenta que vai te ensinar a amar é a cruz. Você vai ter que ser crucificado por pessoas. Você vai ter carrasco que vão te crucificar e você vai ter que continuar amando aquelas pessoas que estão te crucificando. E você vai morrer por elas. Você não vai reclamar, você não vai murmurar, mas você vai morrer por elas, para alcançar elas para Cristo. A cruz é o instrumento que Deus nos usa para nos ensinarmos a amar, irmãos. Aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa está sendo usada por Satanás. Meu, aquela pessoa é a cruz que vai te ensinar a amar, que vai te quebrar, que vai te ensinar a você dobrar o seu joelhinho e orar e buscar a presença do Pai. Você vai ter sempre que ser crucificado por alguém. Sempre vai ter uma pessoa que você vai ter que morrer por ela. Você tem que negar a si mesmo, é morrer. Porque se eu quiser ficar vivo, eu não vou ganhar as pessoas para Cristo. Essa pessoa que você pensa que é o diabo que está usando, ela está te ensinando a morrer. E isso é aprender a amar. Deus está usando essa pessoa para te ensinar a ser longânimo, a ser paciente. E muitas vezes nós rejeitamos isso. E aí eu não morro. E se eu não morro, eu não ressuscito. E se eu não ressuscito, eu não tenho vida com Deus. Quanto mais você morre, mais você vai ressuscitar em Cristo. O tamanho da tua morte, o tamanho do negar a si mesmo a cada dia, o tamanho que você morrer, é o tamanho que você vai ressuscitar em Cristo. E todos os dias nós precisamos morrer. Por isso Jesus falou, pega a sua cruz a cada dia. Todos os dias.
Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Mas ele foi bem claro. Quem quiser. Ninguém é obrigado. Mas quem quer falar que é cristão tem que pegar esse caminho. Crucificar a sua alma, crucificar os seus sentimentos, crucificar suas emoções e andar no Espírito, crer. Crer que aquela pessoa vai mudar. Crer que aquela pessoa, o Espírito Santo vai convencer daquilo que você está ministrando, daquilo que você está testemunhando. Você precisa crer. Por isso que eu falei, a alma sente, o Espírito crê. E Deus quer homens e mulheres que sejam cheios do Espírito. Não só no falar em línguas, não só falar no Espírito, mas andar no Espírito. Para que as vidas sejam tocadas, para que as vidas sejam libertas através da minha vida, através da sua vida. Que essa palavra possa trazer libertação, para que essa palavra possa trazer esclarecimento e entendimento daquilo que você está passando. Você pode estar sentado na mesa com Jesus do teu lado e você não está entendendo o que está acontecendo. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Porque às vezes eu posso estar distraído com outras coisas. Eu estou sentado na mesa de Jesus, mas eu estou pensando nas 30 moedas de prata que eu vou ganhar amanhã. Eu não sei o que está distraindo a sua vida, mas Deus está falando. Tire essas coisas que estão distraindo você. Tire essas coisas que estão distanciando você da presença do Pai. Tire essas coisas. E comece a crucificar a sua alma. Para que a morte gere ressuscitação das coisas espirituais na sua vida. E quanto mais você negar a si mesmo, mais autoridade você tem em Cristo Jesus. Porque você não fala de você mesmo, você não fala das coisas que morreram, mas você começa a falar das coisas que ressuscitaram em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, Aizen? Bem, eu queria fazer um comentário. O mundo, ele está querendo sempre tirar sua atenção, né? Desviar sua atenção, porque ele sabe que Deus, ele está querendo atenção para ele, né? Nós somos filhos de Deus, e Deus é o nosso Pai, e ele quer a nossa atenção. Então, o mundo, o inimigo, ele faz tudo possível para tirar a nossa atenção para com Deus, né? E eu estava pensando também nessa ministração que, às vezes, muitas vezes, né? Ou maioria das vezes, para que haja um crescimento na nossa vida, né? Na maioria das vezes é assim, você tem que tem que haver algumas mudanças, né? Se não há mudanças, não há crescimento, né? E é como sempre é falado, o ser humano, ele é um pouquinho avesso a mudanças, ele não gosta muito de mudanças. E então, para que no próprio cotidiano, na nossa vida, né, cotidiana, há muitas decisões que nós temos que tomar para mudança, para que haja crescimento, né? No sentido de profissional, no sentido de estudo, né? De trabalho, de família. E às vezes você tem que tomar essa decisão de mudar algumas coisas, né? Às vezes até mudar a sua aparência, mudar as atitudes, mudar de lugar, né? E também acho que tem uma coisa interessante, né? Há companhias, muitas vezes, na nossa vida que ou não faz nada, né? Não te faz nenhuma cosquinha, né? Ou então, ao contrário, te joga lá para baixo, né? Te diminui no sentido de crescimento, eu estou falando, né? E há pessoas que elas contribuem até no anonimato, né? Até de uma certa forma sem aparecer, e contribui para a sua vida e faz você crescer, né? Então, eu acho que essa contribuição é ótima para o crescimento, e você está sentindo que você está crescendo, né? E
como você até usa uma palavra sobre interdependente, né? Mas isso gera crescimento entre as pessoas, né? E sabendo que nós somos dependentes de Deus, né? Então, o mundo está querendo tirar a nossa atenção totalmente de Deus, porque o inimigo ele não quer que nós adoremos a Deus, né? Como está escrito, só a Deus adorarás e a Ele prestarás culto, né? A atenção é totalmente de Deus, né? Eu só para finalizar, rapidinho, eu tive um sonho, acho que foi essa semana aqui, você disse assim uma coisa aqui, aí eu lembrei, né? Deus não quer que você ame uma denominação e Deus não quer que você ame uma visão de uma liderança, né? E eu tive um sonho essa semana, né? Até acordei assim de madrugada, tal, e eu fiquei pensando no sonho. E eu estava indo para um local, para uma igreja local, tal. E essa igreja, a entrada dessa igreja tinha mais ou menos 3 ou 4 portas. E essas portas eram muito grandes, né? Como fosse são portas de madeiras, né? E essas portas eram muito grandes e elas estavam todas abertas, né? E quando eu entrei nessa igreja, eu me deparei com como fosse uma estátua, e uma estátua muito comprida, né? E era como fosse aqueles, como é que eu posso dizer, aqueles, onde se coloca a múmia, né, do Egito, né? Esqueci o nome do termo. E aí estava estendido assim, logo na porta, assim, dentro da igreja, mas na porta. Só que esse local de colocar múmia, esse local ele tinha uma feição, né? E era engraçado, quando eu passei, eu falei, mas o que é isso? Não estou conseguindo passar. E só tinha um pedaço para você passar, que dava mais ou menos assim, 40 centímetros ou 50 centímetros para você passar. Se você quisesse passar, você tinha que pular por cima dessa estátua, né? Na entrada, na porta da igreja. E essa estátua, né, que estava deitada no chão, ela impedia as pessoas de passarem. E aí, conforme você passava, eu passei assim, olhei para a estátua, né? A estátua, ela te olhava e te mirava. E ela acompanhava você com o olho, ela não se movimentava. Só o olho dela movimentava assim. E ela te encarava, essa estátua. Conforme ela te encarava, né? Dava uma impressão que ela queria te pegar. Dava uma impressão que ela queria, assim, eu quero te possuir, eu quero ter você, né? É engraçado. E ela, de uma certa forma, amedrontava essa estátua. Então, parecia como fosse até um boneco de Olinda, que fala que é compridão, né? Então, tinha mais ou menos 3 ou 4 entradas, portas, né? Mais ou menos cada porta, como fosse medindo aí 2,5 metros, e aí ela estava totalmente inteira na igreja, na entrada, e só tinha um pedaço meio que livre, 40, 50 centímetros. E quando eu passei, mas eu tive que pular a estátua, eu olhei para a estátua, ela me acompanhava, e ela acompanhava todo mundo que pulava ela ia acompanhando o olho dela era meio que amedrontava, né? Parece que era um olho que queria te consumir. Aí eu não liguei, fui para frente desta igreja. Quando eu fui para frente, o culto ainda não tinha começado, e de repente, um pastor que ia ministrar naquela noite, que não era um pastor da casa, era um pastor convidado, ele me disse assim, Eisen, eu vou ministrar hoje, eu vou ministrar a ceia, sobre a ceia, hoje é ceia, tal, e eu gostaria que você cantasse ou ministrasse um louvor, esse louvor aqui, tal. Eu nem sei, nem me lembro qual que é. E aí, de repente, eu falei, não, tudo bem, não tem problema, eu vou falar com o pessoal da equipe de louvor, a gente vai ministrar esse louvor para o que você quer, por causa da ministração que você vai fazer. Aí, quando chegou uma hora, eu falei, eu vou lá para o final da igreja, né? Eu não sei o que eu ia fazer, eu fui para o final da igreja. Quando eu fui para o final da igreja, eu vi a estátua novamente e eu resolvi orar, né? Para que aquela estátua fosse repreendida. Então, lembrando, ela estava no chão. Quando eu comecei a orar, e tinha algumas pessoas que vieram comigo, e tinha também, nessa hora que eu fui para o final da igreja, tinha alguns irmãos comigo. E a gente começou a orar, eu comecei a orar, eu puxei a oração, e essa estátua, ela começou a ir embora.
e ela começou, tipo assim, como fosse ela era imóvel, mas ao mesmo tempo ela começou a ir embora, como ela estivesse se esticando assim para ir embora, e não querendo ir embora. Ia um pedaço dela e outro pedaço ficava, e a gente começava a orar, e depois ela foi embora, né? Quando ela foi embora, aí Deus falou na mesma hora assim para mim, cante um cântico de celebração de guerra. E aí, só que não foi um cântico feito por alguém, foi um cântico dado na hora. E aí, na hora que comecei a cantar, pessoas estavam ao redor, aí todo mundo começou a cantar junto, tal, e seguir, e aí começou a celebração. Aí Deus falou assim, vai lá para frente da igreja, celebre lá com todo mundo, tal. E aí começou aquela festa. Mas logo, quando eu estava ainda no fim da igreja, saiu do gabinete uma pastora, né, que era pastora, né, não sei porquê, mas era pastora, saiu do gabinete uma pastora, viu a cena tal, aí falou alguma coisa assim, que não queria isso dessa forma tal. E aí Deus falou assim, vai lá para frente, celebra lá na frente. Aí fui, quando eu cheguei lá na frente, ela já estava na frente lá, aí pegou o microfone dizendo assim, que não queria esse tipo de celebração. Aí, e depois disso, tal, aí o sonho terminou. Eu achei tão interessante isso, porque eu não tenho, assim, alguns sonhos detalhados, de forma detalhada. E, geralmente, quando eu sonho, né, dizem que todo mundo sonha, né, mas quando eu sonho, eu perco o raciocínio, eu perco a história, não fica. E esse sonho ficou marcante para mim, né? Então, o que para mim venho a dizer é o seguinte, que por isso que você falou da visão, né? De Deus não quer que você ame uma denominação ou uma visão de uma pessoa. Deus está querendo liberdade para trabalhar. Deus está querendo liberdade na sua igreja. Mas o que acontece? Nós temos colocado coisas que têm tirado a atenção das pessoas. E as pessoas querem entrar, querem passar, querem celebrar, querem que Deus manifeste, né? Mas a porta está escancarada, mas há tropeço, há coisas no meio do caminho, né? Que são os ídolos, vamos dizer assim, né? Pelo que eu entendi pelo sonho. E que esses ídolos, eles estão nos rondando, nos sondando, porque eles nos querem, para prender a nossa atenção. Quando a gente olha, parece como fosse hipnotizar, como fosse assim, né? Ele olha assim como fosse, nossa, mas que olhar, que esquisito, né? É como fosse um olhar penetrante para segurar você a sua atenção. Olha que interessante, né? E tinha que se pular esse ídolo. Ele era muito comprido. Eu falei, mas como é que uma coisa dessa foi colocada aqui? Eu lembro no sonho, eu falei, como é que foi colocado isso aqui? Eu fiquei indignado. E isso aí tão comprido assim, então aí tinha que pular. E, de repente, essas coisas que começam a nos tirar a atenção e coisas desse tipo, a gente fica preso para não fazer o que Deus quer que a gente faça, né? Porque estamos presos numa denominação, numa visão, e Deus quer nos libertar dessas coisas, porque Ele não quer que a gente trabalhe com a nossa alma, Ele quer trabalhar com o nosso espírito, né? Que a gente creia nele, creia que o Espírito Santo está dentro de nós, e a alma está submissa ao Espírito. Amém. Né? Então, eu queria só falar isso, que eu tive esse sonho e lembrei, né? Amém. Mas é um sonho de revelação, porque a gente vê que as pessoas já entram distraídas dentro da igreja. Está na porta da entrada o quê? É o Egito, né? As múmias, né? Elas vêm do Egito. A idolatria, culto aos mortos e tantas outras coisas, né? E justamente quando ela olha, já tira a distração das pessoas. São espíritos que atuam nas portas, né? É isso que Deus está falando. E precisamos orar por isso, né? Para que haja libertação, para que haja realmente, né? E que você ame ao Senhor acima de todas as coisas, né? Não ame uma denominação, não ame uma visão de algo religioso. Ame a palavra, ame as escrituras sagradas e viva, né? Ande no Espírito, né? Comece a matar sua alma, porque aí você não vai ser tão atacado nos teus sentimentos e emoções, né? Onde o inimigo sempre usa a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida para derrubar as pessoas. O inimigo usa essas três coisas.
E se você andar em Mateus 16, 24, dificilmente ele vai te derrubar. Dificilmente ele vai te atingir. Porque você vai estar negando a si mesmo. Porque você não está fazendo aquilo que você quer para você, mas você está fazendo algo para o Rei, algo para o Senhor. Né? Isso que é o mais importante nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais alguma coisa, Anzinho? Não, é isso mesmo. É isso. Amém. Então, sexta-feira, nós vamos ter o bate-papo na palavra, uma live, Sexta-feira. às 20h30, na sexta-feira. Amém. Contamos com vocês e que essa palavra possa ter te abençoado, te ministrado, te orientado, te libertado, em nome de Yahshua, o Mashiach, o Cristo. Amém? Deus te abençoe. Voltamos Até sexta. Amém. Voltamos. Amém? Amém.